se aproxima o grande apogeu da humanidade. A grande descoberta do eu, a grande descoberta do eu sou, a grande descoberta do Espírito, a grande descoberta da fraternidade que já reina entre vós há muito tempo, mas muitos são aqueles que não enxergam aquilo que está claramente em vossos olhos. Às vezes é necessário, meus filhos, o sofrimento para que a criatura humana descubra o sentido da vida e saia da ilusão criada por aqueles que ainda são contrários às leis divinas. Mas também tem o nosso total amor. Não achai que nós somos aqueles que não têm amor àqueles que são contrários à luz. Pelo contrário, esses são os que mais necessitam de nós. Como eu vos disse uma vez, eu vim para os doentes, porque os sãos sabem o caminho. Porém, um jeito que está a humanidade hoje, todos precisam do caminho. Como eu vos disse há 2000 anos, eu sou o caminho que leva ao Pai. Nenhum outro vós encontrareis a resposta que tanto busca os vossos corações. Se afundares nos prazeres do mundo, terão mais à frente o remorso na alma, porque vieram aqui para o crescimento espiritual, meus filhos. E esse crescimento só se faz quando vós assim desejais ao livre-arbítrio do universo, que é respeitado por todas as humanidades criadas pelo amor de Deus, seres ainda desconhecidos de vossos corações, irmãos que virão um dia, tão próximo quanto é o dia ao nascer do sol. São parábolas, eu digo, para dizer que o tempo de Deus é tão rápido, tão mais rápido que o tempo de vocês. Lembre, meus filhos, tudo muda num piscar de olhos, como vocês dizem. Às vezes muito escuto a humanidade dizer: Senhor, Senhor, quanto tempo demorará esse sofrimento? Quanto tempo ainda vamos sofrer todos esses padecimentos? Agradecei a Deus, meus filhos, que vos faz o sofrimento para que a vossa alma possa se antecipar na vida espiritual, crescer espiritualmente. A dor não é como vocês veem, a dor é crescimento, é ajuda à alma à lapidação do real sentido da vida. Muitas coisas hão de acontecer nesse globo, que já foi vos dito. Todos os nossos emissários descendo da terra, e eu mesmo nos narro, acontecerá sim muitas coisas que são abrandadas pela misericórdia de Deus perante a oração dos filhos na terra. Filhos, para que preocupais tanto com a matéria? Não disse eu a vós que a vida é eterna? Não disse eu a vós que eu reencarnei e ressuscitei? Assim, se vocês dizerem, Senhor, mas está na Bíblia, a ressurreição, eu vos disse, procurai o que disse a Nicodemos naquela noite, e ali acharás a resposta sobre a vida após a morte. Tudo em segredo, tudo em código, para que aqueles que são ainda achados, que são detentores do poder, não pudessem alterar. Mas isso passou. Procurem Nicodemos e a minha conversa. Se não puderem, eu os narrei. Nicodemos me perguntou: Senhor, pode um homem nascer de novo? E eu disse: digo, se alguém que nascer da água do Espírito não verá o reino dos céus. O que eu quis dizer a ele era o seguinte, meus amados, que todos vós são espíritos, e o Espírito vai aonde quer dizer, aonde tem que ir. Então nasce em outros mundos, em outras moradas, e renasce de novo no ventre de sua mãe. E ele me questionou naquele tempo: Senhor, mas como um homem velho pode nascer de novo no ventre de sua mãe? Eu vos disse, o Espírito vai aonde tem que ir, daqui a acolá, quer dizer, ele é livre. O corpo é apenas uma matéria, perecível pelo tempo. Muitos são aqueles que idolatram a matéria. Mas, Senhor, não devemos cuidar do corpo, meus filhos? Sim, devem. Porém, lembreis que isso é apenas um material para o vosso estudo na terra. Nada mais, nada menos.
Naquele tempo, verão coisas inimagináveis a vossos olhos, coisas que perguntarão até quando acontecerão aqueles eventos. Mas quando isso acontecer, dai graça ao Senhor, que é chegado o momento da redenção da humanidade. Muito tempo, vós esperais por tudo isso que eu falo. Vós perguntais, Senhor, até quando a fome atacará nossas crianças? Até quando a fome atacará nossa sociedade? Até quando o poder estará nas mãos daqueles que se acham redentor do mundo? Meus filhos, logo vem o dia da nova hora. Muitos serão pegados de surpresa, como eu vos disse, das noivas despreparadas, porque não ouviram o chamado daqueles que eu enviei. Porém, meus filhos, quando vier o que é perfeito, como diz Paulo, porque a perfeição está em Deus, nós estamos sempre em crescimento, em espírito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, vem ao Pai. Eu quis dizer a vocês que eu sou a porta aberta, que eu sou o caminho que leva ao Pai. Como eu vos fiz, vós fazeis também. Eu vos disse isso. Vós sois deuses, mas insistem em entregar vossos poderes àqueles que são redentores da rédea da escuridão. Passam horas e horas conectados nas coisas do mundo e muitas vezes se esquecem de se conectar com as coisas de Deus. Não é cobrança, filhos. É apenas um chamado. Eu vos disse, isso tudo é uma ilusão. Isso tudo é uma ilusão. E verão com os acontecimentos que acontecerão logo à frente. Aquele que não quer que vocês despertem, que querem que vocês continuem escravos deles, vão fazer com que vocês continuem se aprofundando na escuridão, cada vez mais trazendo mais e mais coisas para que vocês se afastem de Deus e se encham, se embarquem, se afundem nas coisas e nos prazeres do mundo. Porém, há aqueles que já despertaram, já começaram a observar que tem alguma coisa errada nisso tudo. Não tem propósito, meus filhos. Se achais que Deus criaria vós apenas para se casarem, terem filhos e morrerem. Não, meus filhos, não é isso. Eu vos disse, estamos aqui para progredir, para crescer espiritualmente, para ser caridosos, para amar e ser como o Pai nos ama e sempre nos amou. Vós sois deuses, não entregar as vossas energias àqueles contrários à luz. Tenho fé e bom ânimo, eu venci o mundo, vós também venceis. Lembrai que eu vos estou dizendo, naqueles dias escuros de profunda tristeza, muitos de vós ficarão com certeza desconsolados porque verão as coisas de acontecerem. Padecimentos, dores, dificuldades, porém eu estarei convosco e sentirão minha presença a vosso lado, como sempre estive na terra. Caminho muitas vezes entre os montes e os vales, caminho muitas vezes sobre vossas casas, muitas vezes ao lado de vós, em vossa cama, dou beijo em vossa face, carinho em vossos cabelos, porque são meus filhinhos. Meu Pai vos me deu, e eu cuido dos meus filhos, assim como o Pai me cuida e cuida de todos os seres vivos, e todos os organismos, todos os animais. O homem aprenderá a ser parceiro da natureza, não destrutivo. Verá que os animais não são para o seu bel prazer, são filhos que estão na progressão espiritual. Sei que muitos questionarão: Senhor, mas não está na Bíblia? O homem dominará tudo? Meus filhos, será que realmente essas palavras estão certas? Quando é a palavra, o homem terá sim em seus caminhos outras criaturas que estarão no seu jugo, mas não jugo de dominação, jugo de aprendizado.
para que cresçam com ele. São os irmãos. O homem não é dono de nada dessa terra, pois ela pertence ao Pai. Porém, ele ainda acha detentor de poder. Que poder que é esse, meus filhos? Um sopro divino, como nos diz nosso querido Evangelho, pode tirar de uma hora a outra tudo isso? O poder é aquele que chama amor puro, o amor universal, o amor que vem de mim, do nosso Pai, do Cristo planetário, das esferas celestes que ainda desconheceis, de Arcanjo Miguel, que luta sem cessar por essa humanidade, junto ao arcanjo querido Ismael, que cuida do Brasil, e outros arcanjos que são denominados a cuidar de outros países. Filhos, despertem, se for da vossa vontade, busquem a luz enquanto é tempo, porque aquele que anda na escuridão se aproxima. E ele ainda que enganai a vós, prometendo os fundos e fundos, que eu vos disse, é um lobo em pele de cordeiro. Fingirá a humanidade ser um homem de boa conduta, fingirá a humanidade ser uma pessoa de alta estima, que trará a paz, mas esconderá entre ele a escuridão de vossa alma. Ele caminha entre vós já, e vós ainda não percebeis. Finge que é uma ovelha, porém é um lobo disfarçado. Está tudo planejado, meus filhos. Toda dificuldade e a dor, se tiver que vir, virá, mas virá bem menos pelas orações que já vos dito por aqueles que amam a Deus e são fiéis a Ele, que não se acham acima dele, porém se humilham. Humilhai e serei exaltado. Quem se exaltar será rebaixado. Não sois vós melhor que nenhum de vossos irmãos. Por isso, meus filhos, não achai que sois melhor do que aqueles que erram, porque aqueles que erram ainda também serão um dia anjos no conceito de Deus, emissários celestes aos planos divinos. Que o Espírito Santo toque seu coração neste momento. Lembrai que eu estou no leme. Não abandonei, como não abandonei João, como não abandonei Pedro, como não abandonei Lucas. Estarei convosco, meus filhos, até que se cumpram as profecias. O Pai não abandona os filhos. Meu Pai me deu-vos, e eu cuidarei de vocês, como eu disse, como os meus pintainhos, com os pintinhos, cuidam. Vou cuidar de vocês como minhas asas, colocarei vocês embaixo delas. Bastai, meus filhos, que escutai o meu pedido. Não é muito, não pedi nada demais, apenas mostrei a vós que amai uns aos outros como eu vos amei, e a Deus sobre todas as coisas. Este mundo é uma ilusão. Escrevam bem o que eu estou dizendo, por tudo cairá à terra. Quando aquele que ainda acha detentor do poder perder o controle, verão coisas imagináveis, que estavam diante de vós há muito tempo, mas não enxergais, porque ainda estavam encharcados pelas coisas do mundo. Oração sobem aos céus, joelhos batem no chão. Mulheres, homens, crianças pedem em meu nome. Senhor, Senhor, nos ajude. E eu vos digo, meus filhos, eu estou aqui, sempre o tive. Aguentem firme, não desistem e não entrem na ilusão, pois verão, meus filhos, o que está guardado a vós desde o início da terra, para aqueles que amam a Deus. Lembrais, quando tudo isso acontecer, e quando aquele que aparecer, que já está convosco há muito tempo, dizendo que é o bom, em pele de lobo, quer dizer, em pele de ovelha, na verdade é um lobo. Meus filhos, é isso. Que a paz divina esteja convosco e que a luz divina guie vossos corações. Eu vos amo e cuido de vós. Agradeço aos anjos e arcanjos que possibilitam também que possa se cumprir a vontade de Deus sobre a terra. E assim, meus filhos, eu vos amo, sempre vos amarei e não vos abandonarei naqueles dias de pranto e dificuldade,
chamai meu nome, chamai minha mãe, nós estaremos com vós. Que o Espírito Santo esteja convosco, na paz de nosso Criador, maior Deus, Pai e Mãe, junto ao Cristo planetário, nós, os Cristos, também estamos convosco. Tudo é apenas uma antecipação, tudo é apenas um crescimento na evolução espiritual. A Terra já está no momento de grande iluminação, e vós que estão com ela, que desejam também ir com ela, irão. Que a paz esteja com vocês, meus filhos. Não desistam. A fé vai ser a chave maior que vos livrará da escuridão. Que assim seja. Vitória da Luz.